a história do futebol e sua relação com a matemática. São estudantes ingleses que virão ao Brasil carregando a bola debaixo do braço e as chuteiras para introduzir o esporte no Brasil. Eles vêm como elite, eles vêm porque eles têm dinheiro, e aí o esporte, portanto, no Brasil nasce como um esporte de elite. O Mackenzie chegou ao requinte de jogar com gravata e não podia estar desalinhada, tinha que estar bem alinhada. As mulheres iam com seus vestidos longos, os homens, né, com seus melhores ternos, assistiam o jogo de futebol. Então o Bangu era um clube que em pouco tempo era representado nos campos por trabalhadores e por trabalhadores negros e mestiços, o que do ponto de vista desses sócios dos clubes mais elegantes da Zona Sul era um problema, era um pecado. Por que o Bangu, no Rio de Janeiro, é o pioneiríssimo em ter jogador negro jogando por ele? Porque também era um clube fundado numa fábrica de ingleses no bairro de Bangu, no subúrbio de Bangu. O Francisco Carregal é tido como um dos primeiros jogadores de feições negras a compor um time da Liga Metropolitana, justamente porque ele era trabalhador da fábrica de tecidos de Bangu e passa a fazer parte do time do Bangu. Ele é o que causa o incômodo que leva à delimitação de uma lei, ainda nos primeiros anos da prática do futebol no Rio de Janeiro, proibindo que negros e mestiços fizessem parte dos times principais da Liga. O Vasco ele pegou os principais jogadores do subúrbio para montar uma grande equipe que pudesse disputar com as equipes dos times de elite, dos times vistos como times de elite. O time do Vasco, de 1923, foi campeão carioca. Isso causou um escândalo. Imagina, os campeões cariocas, você tem 3 ou 4 negros. É um time que chegava novo, que não era um dos grandes times, que chega com força, chega vencendo, com jogadores do subúrbio, pobres, sua maioria negros, que ganha ainda com um esquema quase profissional. Isso gerou uma crise no Rio de Janeiro e o Vasco foi expulso da federação. Vários jogadores de futebol tentavam encobrir as marcas da sua suposta origem negra ou mestiça, só que é possível ver essa história por um outro lado, que é o da luta desses trabalhadores negros e mestiços nos campos para se fazer aceito. Por exemplo disso, o que ficou consagrado é o caso do Carlos Alberto, um jogador que veio do América para o Fluminense e no Fluminense ficou famoso pela disputa no qual ele estava com um pó de arroz, ele estava, na verdade, maquiado, o que não era estranho entre outros jogadores do período, já que o futebol era um evento social, ele estava maquiado, com o cabelo penteado e isso, quando derrete a maquiagem dele, logo se começa aquele grito, o pó de arroz, o que se cristalizou depois com a ideia de que o Fluminense obrigou ele a usar o pó de arroz para encobrir o fato de que ele era negro. Como relacionar a matemática e o futebol em sala de aula? A geometria do campo de futebol. No Brasil, a CBF desde 2016 padronizou que todos os campos das séries A e B devem ter a mesma medida dos gramados da Copa do Mundo FIFA, ou seja, 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. É possível trabalhar o conceito de área a partir das medidas do campo de futebol estabelecidas pela CBF. Além disso, no gramado há diversas figuras geométricas, como circunferência e seu diâmetro, os retângulos da grande área e da pequena área, as partes de circunferência na entrada da grande área e os ângulos internos retos do campo. A etnomatemática se desdobra sob o estudo da valorização da matemática desenvolvida por diversos grupos, a partir das suas especificidades e necessidades. Segundo D'Ambrosio, etno significa grupo comumente aceito de mitos e valores e comportamentos compatíveis.
Tecne significa maneiras, artes, técnicas. E matema significa explicar, compreender, aprendizagem. Uma alternativa de se trabalhar de forma prática os conceitos matemáticos de área seria propor que os alunos medissem o comprimento e a largura de campos de futebol de seu bairro, de forma que fosse possível realizar o cálculo da área e até mesmo comparar as medidas oficiais da CBF. A matemática do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, os 20 clubes se enfrentam em jogos de ida e volta, ou seja, um jogo ocorre em seu próprio estádio e um jogo ocorre no estádio do adversário. Há um total de 38 rodadas. O clube que vence uma partida marca 3 pontos, o clube que empata marca somente 1 e o clube que perde não pontua. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Por outro lado, os últimos 4 colocados serão rebaixados da Série B. Sendo assim, qual o total de jogos do Campeonato Brasileiro? Qual o máximo de pontos um time pode marcar? Se 20 times se enfrentam entre si, então são 10 jogos por rodada. Como são 38 rodadas, então 38 vezes 10 é igual a 380 jogos. O time que ganha marca 3 pontos. Como são 38 jogos disputados por um time, então 3 vezes 38 é igual a 114 pontos. Analise os gols marcados GP e os gols sofridos GC e tente deduzir como é calculado o saldo de gols SG de um time no Campeonato Brasileiro. Saldo de gols é igual a gols marcados menos gols sofridos. Exemplo, saldo de gols do Botafogo é igual a 14, já que 55 menos 41 é igual a 14. Sabendo que o total de gols marcados no Campeonato Brasileiro de 2013 foi 936 gols e que o número de jogos é 380, calcule a média de gols por jogo no campeonato. Dessa forma, temos que 936 sobre 380 é aproximadamente 2,46 gols por jogo. Você já se perguntou como calcular o percentual de aproveitamento do Campeonato Brasileiro de tabelas de outros campeonatos? O cálculo considera os pontos conquistados dividindo pelos pontos possíveis até o momento da análise multiplicado por 100, conforme a equação abaixo. Qual o aproveitamento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2013? Percentual de aproveitamentos é igual a pontos conquistados, 76, sobre pontos possíveis, 114, tudo isso multiplicado por 100. Dessa forma, temos que o percentual de aproveitamento do Cruzeiro no campeonato foi de aproximadamente 66,66%. Educação, matemática crítica e o futebol. Segundo Scoville e Mose, a educação matemática crítica move-se em prol da justiça social, abordando a matemática de forma crítica em todas as suas instâncias e aplicações. É possível dialogar sobre o valor dos ingressos em relação aos seguintes pontos. É um valor justo? Qual o perfil socioeconômico dos torcedores que conseguem frequentar os estádios constantemente? É possível dialogar sobre o valor do uniforme esportivo em relação aos seguintes pontos. Sabendo que atualmente o valor do salário mínimo é R$ 1.302, qual a porcentagem do valor da camisa em relação ao salário mínimo? Você acha que quem recebe um salário mínimo consegue comprar o uniforme da seleção brasileira ou do seu time do coração? X sobre 100 de 1.302 é igual a 349,99. Dessa forma, temos que o valor da camisa é aproximadamente 26,88% do salário mínimo brasileiro. Estava lutando por sufrágio universal, a gente estava lutando para poder votar, a gente estava lutando para poder trabalhar, a gente estava lutando por ter salários. Então, o futebol, ele emerge num momento em que a mulher já não tem voz. Então, como que você vai ter voz dentro de uma sociedade que você já não tinha?
ele surge de uma maneira extremamente masculina, vinculada ao espaço público. A mulher não pode estar relacionada ao espaço público. A mulher, ela vai à igreja e volta para casa. É isso que é, grosso modo, ser mulher no século XIX e primeira metade do século XX. Então, como que você vai jogar futebol? Se a gente for lá na primeira metade do século XX, existiam times de futebol feminino que eles eram grandes. Então, tem as mulheres de Araguari, né, que elas formaram um time de futebol para angariar fundos para projetos sociais, educacionais, e que elas começaram a fazer muito sucesso, vieram para Belo Horizonte jogar no Independência, disputaram clássicos e foram impedidas de jogar fora do país por serem mulheres. Então, ali pela década de 30, 40, se não me engano, tem uma lei que proíbe a prática do futebol pelas mulheres. E no texto da lei, eu não me lembro de cor, mas ele fala muito sobre a biologia feminina, sobre por que a mulher não pode jogar futebol, como que aquilo poderia ser prejudicial para o corpo feminino, que é feito, pensado para reprodução e para ser feminino, enfim. Então, a feminilidade, ela está bem vinculada a essa proibição, né? E que o preconceito está até hoje, né? Após as reflexões anteriores, surge o seguinte questionamento. Por que na escola é comum os professores não utilizarem a etnomatemática que os alunos já carregam de seu cotidiano, prevalecendo a matemática abstrata? A utilização do futebol nas aulas de matemática é uma possibilidade para que os alunos entendam alguns conceitos matemáticos de forma significativa, valorizando assim o conhecimento que os alunos possuem sobre o esporte. É só um esporte. São tantas questões que podem ser dialogadas só com esse esporte: a identidade nacional, o racismo, o machismo, a elitização de um entretenimento que deveria ser do povo, e a querida matemática não poderia estar de fora.